Boa noite, bem-vindos a mais um podcast GRX. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, Levi Torres, representando a Brecon, uma das principais associações aí representando o setor de resíduos da construção civil no Brasil. Boa noite, Levi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade muito grande e importante para a gente falar sobre a reciclagem, a gestão dos resíduos da construção civil e demolição. Ok, estamos aqui também com Hugo Macmillan, representando a visão política, comercial, sempre dos negócios. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Estamos aqui também com Rafael Ítalo Teixeira, representando a visão da usina nesse podcast, representando a Luca Ambiental. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é os impactos que a tecnologia causa no mercado das usinas. Inclusive é por isso que nós trouxemos aqui o Levi para trazer uma visão mais macro do negócio. Né, Levi? O Levi conversou bastante tempo aí com uma série de usinas e ele tem uma visão aí de várias partes, várias usinas do Brasil inteiro. E trouxemos também o Rafa aqui, e eu queria que você começasse, Rafa, contando um pouco dos impactos que a tecnologia, os principais impactos que você elencaria que a tecnologia pode causar no negócio das usinas. Olha, pessoal, um dos maiores impactos é um impacto positivo, que é o aumento do volume de recebimento de RCC. E junto com esse aumento do volume, aumentamos também o valor do recebimento, que é uma entrada, uma receita importante para as usinas. As usinas, elas precisam de contar com essa receita do recebimento do RCC para tratamento, tá? Então, é um aumento o impacto mais marcante na minha visão da tecnologia é o aumento do volume e do valor, tá? Isso porque uma cidade que não tem gerenciamento, que não tem tecnologia para cumprir todo esse gerenciamento, as usinas acabam tendo que concorrer, por exemplo, com pontos viciados. E nenhuma empresa consegue concorrer com pontos viciados. Pontos viciados, aí, para quem não sabe, são descartes que é feito de forma irregular, ou seja, que não envolve nenhum custo, que realmente não envolve nenhum custo, então é impossível uma usina concorrer, por exemplo, com descarte irregular. Então, a cidade que tem gerenciamento e a tecnologia que é essencial para cumprir que esse gerenciamento funcione de forma adequada, ela vai ser muito melhor para a usina, tá? Legal. E só fazendo um complemento, Rafa, você falou de ponto viciado. O ponto se chama, eu queria até a sua opinião, se chama viciado, porque a partir do momento que um transportador irregular começa a descartar naquele lugar, começa a atrair outros ou é normalmente o mesmo cara? Como é que a prefeitura vê isso, cara? Não, ali na verdade essa denominação aí de ponto viciado é porque existe um descarte irregular, a prefeitura vai lá e limpa. Só que aí o transportador ou outros transportadores irregulares, eles percebem que ali é um lugar que pode ser descartado e não sofrer punição nenhuma. Então essa operação torna-se um vício por parte dos transportadores irregulares. Aí denomina-se ponto viciado, que é sempre no mesmo lugar e a prefeitura só fica lá apagando os incêndios, né? Essa denominação certa. Legal. E, Levi, o Rafa explicou um pouco da visão da usina, né, do ponto de vista do negócio dele. Isso é uma realidade que você tem visto nas usinas espalhadas pelo Brasil? Tem alguma regionalidade, alguma particularidade? Ou é geral, todo mundo tem esse tipo de problema? Grande maioria das usinas espalhadas do Brasil tem dificuldade para viabilizar financeiramente o negócio. Por quê? As usinas elas competem com o aterro clandestino e também com os pontos viciados. Como se não bastasse isso, existe o fato de que a prefeitura raramente apoia a gestão correta dos resíduos da construção e demolição no Brasil. Então são 5.570 municípios no país. Raríssimos são os municípios, eu posso dar o exemplo aqui de Jundiaí, que tem um compromisso na gestão correta dos resíduos e economiza muito com isso. Então é difícil uma usina, uma unidade de estrutura, não apenas uma usina como uma TT, um aterro, ser viável financeiramente se não houver participação do poder público.
E não houver participação com algumas ações basicamente de tecnologia e regulamentação de lei, né? Rafa, como é que você enxerga isso, cara? Você citou um problema sobre a falta de demanda de entulho, porque você concorre com os pontos viciados, que obviamente para o transportador é muito mais barato do que levar para a usina. Logo, você tem um problema aí de ociosidade na usina, né? E você sente que no teu negócio, até inclusive uma apresentação que eu fiz na Brecon, falando que os dois principais problemas era a ociosidade, como você citou, isso impacta também no preço que você vai cobrar, ou seja, você tem que fazer um preço mais agressivo para atrair clientes. Qual que é a posição que você tem com as suas usinas ou com as suas ATTs espalhadas nas cidades aí, cara? Olha, sem dúvida impacta assim no valor. Aumentando o volume, naturalmente você pode cobrar um valor justo para o recebimento. E o valor de entrada é muito importante para a usina. Porém, uma cidade que tem gerenciamento e aumenta o volume de entrada de resíduo, você também melhora na venda. Eu vou explicar um pouquinho por que melhora na venda. Nós, por exemplo, temos, vou citar o exemplo de duas usinas aqui com perfis diferentes da luta ambiental. Nós temos uma usina que recebe uma quantidade de resíduo que atende à demanda dela, então que ela está ali ela está saudável nesse recebimento de resíduo, graças ao gerenciamento, graças à tecnologia, então ela está saudável ali. E por que isso melhora a venda do agregado reciclado? Porque com um volume maior de resíduo, é possível eu fazer agregados para utilizações maiores também. Eu consigo ali processar o resíduo de concreto para um agregado, por exemplo, que eu posso utilizar desde preenchimento, aterro, até para argamassa, a fabricação de artefatos e tal. E aí eu tenho uma outra usina que está na cidade de Suzano, por exemplo, que ela pela baixa entrada de resíduo, isso em breve será resolvido porque a Suzano contratou a tecnologia, então em breve esse problema será resolvido, mas hoje a gente vem operando com uma baixa entrada de resíduo e a usina é obrigada a processar tudo de forma, tudo junto, por exemplo, o classe A, resíduos de concreto e argamassa, o classe A, resíduos cerâmicos, por exemplo. Não tem como ela processar isso de forma separada, porque eu não tenho uma variedade, eu não tenho muito resíduo lá. Então se processa junto. E aí eu produzo o agregado reciclado misto, né? A Brecon classificou como o agregado reciclado misto, ARM, né? Então aí eu produzo o agregado reciclado misto, que também existe uma utilização para ele, obviamente, porém você diminui o leque de opções que você tem de saída de produtos. Então a tecnologia ela ajuda na entrada do resíduo, a gente vai ter um recebimento com valor justo, e também eu consigo produzir agregados com uma qualidade maior e vai me ajudar na saída de resíduos, porque eu vou atender um leque maior no mercado. Entendi. Eu vou atender desde das grandes obras até depósito de material de construção pequeno vendendo no varejo, tá? Isso a Luca faz isso também. Então, a tecnologia é importante por esses dois pontos, né? Entendi. Você consegue, na verdade, aumentar o seu mix de produto, né? Você consegue fabricar mais produtos para mais funcionalidades diferentes. E aí, do ponto de vista do negócio, você fica muito mais competitivo porque você aumenta o leque de clientes que você pode fornecer também. O Levi, numa apresentação também, no último evento da Brecon, falou da dificuldade, né, sobre a venda do agregado, né, a dificuldade de colocar o agregado no mercado. Inclusive, discorreu bastante sobre isso, né? E aí, Levi, você falou que existe um problema de marketing, né, pelo que eu me lembro, e aí queria entender com você quais são esses problemas, aproveitando o gancho do Rafa, que falou sobre mix de produto, quais são os problemas que você acha que poderiam ser resolvidos para que o produto, o agregado reciclado fosse colocado no mercado de forma mais incisiva, vamos dizer assim? Eu sou professor em curso da Brecon, que é a gestão de resíduos da produção e operação de usinas de reciclagem de entulho. Eu sempre falo nesses cursos que usinas de reciclagem de entulho não é padaria. O empreendedor nesse segmento, ele não entende direito o que é reciclagem de entulho, porque é um negócio extremamente complexo pelo fato de que o seu negócio é inerente à política pública.
São raras as usinas que têm um negócio como, por exemplo, aqui, né, em Túlio, você tem um negócio integrado, a cadeia integrada. Então você tem a geração, você tem o caçambeiro, você tem a usina, você tem a venda do agregado reciclado. Então é um negócio integrado. A maioria das usinas, elas são apenas as usinas. É uma unidade de negócio que depende do caçambeiro, de um ator externo, e depende de alguém comprar esse material. Então o que acontece? A usina, ela não entende o negócio, então ela não consegue fazer o ciclo completo da reciclagem de entulho. Então ela não consegue vender o serviço de recebimento de entulho, e ela não consegue vender o agregado reciclado, porque ela também não consegue comunicar. O grande problema das usinas é comunicação. Então tem gente que chega na obra e fala assim: você quer um entulho reciclado? O cara vai imaginar, entulho reciclado? Porque entulho é uma palavra negativa. Como que eu vou comprar isso a 20, a 40 reais um metro cúbico? Eu prefiro comprar um agregado reciclado, por mais paradoxal que seja. Então a comunicação, seja nas redes sociais, seja na comunicação de vender o serviço de recepção de entulho e venda de agregado reciclado, é primordial para a usina se sustentar. Esse é um dos primeiros, um dos muitos problemas das usinas de reciclagem de entulho. Então, assim, comunicar, não apenas para a usina, mas para o destinatário como um todo, porque destinação de entulho não é uma coisa que é comum, assim, as pessoas não têm essa noção de que para você gerar o entulho tem que se pagar destinação. Desculpa te cortar, mesmo o pequeno gerador ele tem essa dificuldade, né? Porque talvez ele não vai gerar o resto da vida dele, né? Exatamente. Ele vai gerar alguns momentos só. Desculpa te cortar. Então, tem o conceito de o poluidor pagador. Se você gerou aquele entulho, cabe a você destinar de forma adequada, né? Então a usina de reciclagem de entulho tem esse problema, né, de vender. Eles reclamam assim: não consigo vender agregado reciclado. Convenhamos, é uma cidade com 100 mil habitantes, usa agregado natural. Não é possível que não exista mercado de agregado reciclado. Por quê? A minoria das aplicações é para agregado natural. A minoria, a grande maioria, são obras de pavimentação, são obras de tijolos, de blocos. O agregado reciclado atende. Exatamente, o agregado reciclado atende a maioria das aplicações. Então o empreendedor, ele entra nesse negócio achando que é padaria. E não é padaria, é um negócio mais complexo, porque depende de política pública para, na entrada, fiscalizar a destinação de entulho e na saída, que é o agregado reciclado, políticas de estímulo ao consumo do agregado reciclado. Perfeito. Levi, até fazer um comentário de uma análise que eu fiz esses dias conversando até com o Hugo. Algumas cidades, eles acham que se eles fazerem um plano de gerenciamento e contratar uma tecnologia que faça cumprir a fiscalização, eles afastam os transportadores. Que os poucos transportadores, as poucas destinações que tem vão sair. E é ao contrário, extremamente, né? Essa solução atrai destinos e atrai transportadores que querem trabalhar de forma adequada. E eu acho que a grande maioria dos transportadores querem, porque essa é uma tecnologia que valoriza as nossas empresas como transportador e valoriza muito as usinas, os aterros e as ATTs. E tem essa questão, né? Quando o município diz que implantar um plano municipal de resíduos ou implantar uma tecnologia para rastrear os resíduos vai espantar o empresariado, é o município não exercendo a sua função, o seu papel de município. Perfeito. Não faz sentido nenhum o município alegar que um plano de resíduos ou uma tecnologia vai espantar o empresariado, sendo que o resultado já comprovado é o contrário. Um plano de resíduos, uma tecnologia de rastreamento de resíduos reduz o custo da prefeitura de remoção de entulho e atrai, obviamente, mais empresários, né? Porque você vai ter um ambiente regulado. Eu estava dizendo aqui no último podcast que uma cidade, que eu até falei no podcast, que eu só vou morar numa cidade que tem gerenciamento e a tecnologia controla resíduo, porque vai sobrar mais dinheiro para educação, para saúde e tal, né? E aí, a gente voltando um pouco na tecnologia, um outro impacto que a tecnologia causa para as usinas, na minha visão é o seguinte: se a tecnologia atrai as usinas, tal, por esses pontos que nós falamos agora há pouco, tende o mercado de agregado reciclado a ficar mais conhecido, por exemplo. Então, a própria prefeitura vê que aquilo ajudou muito a cidade, que melhorou a qualidade na cidade e tal, ela tende também a criar soluções para utilizar esse agregado reciclado. Porque, como você disse, o uso que o agregado reciclado permite ser utilizado é muito maior do que o agregado natural. Então, não tem sentido não utilizar.
Então precisa ser conhecido e eu acho que a tecnologia também vai ajudar nisso. E não tem como, né? Imagine só, você manter uma cidade suja, não existe dinheiro, existe recurso. A gente está passando mal no setor da educação, enfim, falta dinheiro para tudo, mas a gente joga dinheiro fora, joga dinheiro no lixo, removendo entulho, pontos clandestinos, sem contar os crimes ambientais decorrentes da gestão incorreta de entulho que as prefeituras estão tampando seus olhos. Então não existe nenhum momento, nenhuma justificativa que ampare a não implantação, né, de sistemas, seja de tecnologia ou até mesmo dos planos municipais de resíduos. Inclusive, cara, novamente é um problema de comunicação, como não sei se você concorda. E esse problema de comunicação justifica o que a gente está fazendo nesse momento. Conteúdo para que prefeituras, transportadores, usinas, enfim, todo o nicho, sem exceção, entenda todos os lados. Por isso que a gente está aqui hoje com o Levi representando a associação, o Rafa representando a parte empresarial de negócio, o Hugo representando a visão pública e eu representando a parte tecnológica. Então, o que a gente está fazendo aqui exatamente é o que o mercado precisa assistir. E aí o cara se depara com um vídeo nosso de 1 hora e ele fica sem entender como é que eu vou assistir um vídeo de 1 hora. Mas eu garanto que se ele chegar até o final desse vídeo, assistir conteúdo por conteúdo, ele vai abrir a cabeça dele para uma nova ideia, para um novo mundo, ouvindo todos os lados. É isso que eu acho que é mais importante. E faz muito sentido que a comunicação realmente seja a grande falha do todo, né? Seja a usina com dificuldade de vender agregado reciclado, seja a prefeitura para entender o que o Rafa acabou de dizer, que trazer tecnologia, na verdade, é atrair empresários sérios, atrair empresas que querem resolver o problema ali, né? Só um gancho, assim, não dá para admitir uma cidade que aluga um empresariado seja de uma caçamba ou então de um carroceiro, alugar caçamba R$100. Não tem como descartar de forma regular esse intuito. Então, se a cidade não fizer uma intervenção contundente, como um plano municipal de resíduos ou um CTR eletrônico, a situação vai ficar pior. Né? Uhum. E, cara, Levi, queria fazer uma pergunta bem direta para você mesmo. O que deve passar na cabeça de muitas pessoas que querem entrar para ter um negócio como uma usina? A primeira pergunta, acho que a primeira impressão que o cara tem, a primeira pergunta que ele faz quanto que o Brasil gera de entulho? Existe uma demanda suficiente? Eu acho que isso é meio distorcido pelo que vocês estão falando, pelo que o Rafa está falando aqui. As pessoas têm a sensação que não tem entulho suficiente. Mas pelo que vocês estão dizendo aqui, me parece, e aí eu queria a sua resposta sobre isso, que tem resíduo suficiente, o que falta é tecnologia e regulamentação para levar esse resíduo para o lugar certo. O Brasil gera 290 mil toneladas de entulho por dia. Isso é muito entulho. Se a gente fosse reciclar todo esse material, nós poderíamos construir 2.134 estádios do Maracanã apenas com o entulho reciclado. Então, o estádio do Maracanã é o maior estádio do Brasil. Uhum. Quando a pessoa entra nesse negócio, na reciclagem de entulho, ela entra motivada pela questão financeira. Uhum. Então ela vê uma reportagem no Jornal Nacional, que é comum passar sobre isso a cada 2 anos, uma reportagem no jornal, seja impresso ou então numa mídia eletrônica. Eu achei a mina de ouro, vou ganhar muito dinheiro. E não é assim. Quando ele vê as dificuldades que são inerentes à questão da reciclagem de entulho, ele desiste. Então hoje nós temos algo em torno de 40 usinas sendo implantadas por ano no Brasil. 40 usinas de reciclagem de entulho sendo implantadas no Brasil, ao total de 360 usinas de reciclagem de entulho. Vamos chegar até 2020 com 400 usinas de reciclagem de entulho e 1.000 ATTs. É muita gente. Desses 40 que estão entrando no negócio, mais ou menos 70% vão desistir. Por quê? Não aguentam as condições hostis do mercado. O que é? A prefeitura que não regulamenta o setor, a dificuldade de vender agregado reciclado, os preços baixíssimos para receber entulho, a tecnologia inadequada. Tem um ponto que é interessante ressaltar aqui: a incompetência do empresário de montar uma usina de reciclagem de entulho, porque ele monta uma usina de reciclagem de entulho sem estudar as mínimas condições do entulho e sem pensar minimamente na estrutura. Porque, veja bem, é uma coisa meio sensata: quanto mais sujo o entulho, maior a aplicação de tecnologia para tratá-lo.
Então o cara pega uma cidade qualquer, sei lá, uma cidade do norte, do nordeste, um entulho muito sujo, 70% de rejeito, ele acha que colocando no gritador, gritando, vai produzir agregado esclavo. E não é assim. Aí ele vê um agregado esclavo que é um lixo e tenta vender um negócio a R$5, R$10, não consegue. Então as Acaba cidades queimando o mercado. são hostis. Então as duas perguntas, né? O Brasil gera muito entulho, não destina adequadamente, apenas 15% do entulho gerado no Brasil são reciclados. 15%. 15% é o total a quantidade de entulho reciclado. De 290 mil toneladas por dia, 15% é reciclado. E as usinas vão chegar a 400 usinas de reciclagem de entulho até 2020, ainda não conseguem receber esse entulho. Por quê? A concorrência é desleal. Desleal por quê? A maioria desses entulhos vão para aterros clandestinos e pontos viciados. Uhum. Então, podemos considerar então que tem uma demanda para que o mercado seja um mercado equilibrado, um mercado que gere bons frutos, e o que falta realmente é tecnologia, o que falta realmente é regulamentação por parte da prefeitura em relação à legislação, né? Então, muito boa resposta. E aí, só colocando um... Quer falar, Rafa? Assim, vou aproveitar para pegar um gancho aí na fala do Levi. Levi, a gente também discute bastante que uma caçamba custa muito caro para a prefeitura retirar de pontos viciados, né? E um dos fatores que custa muito caro, além obviamente do carregamento que é feito com máquinas ou mão de obra, tem a questão da taxa de aterro, que esse resíduo foi mixado ali com diversos tipos de resíduos, né? Então a gente pode dizer também que uma cidade que tem gerenciamento e tecnologia, o resíduo entra com uma qualidade melhor na usina, e melhora muito a questão da triagem para poder ser processado, não é isso? Sim. Porque grande parte desse resíduo acaba indo para o ponto viciado e é obrigado aí para ter o classe 2A, por exemplo, aqui, né? É obrigado aí porque já foi mixado com um monte de resíduo orgânico e tal, então é um outro ponto interessante que o gerenciamento e a tecnologia ajuda. Legal, então faz sentido, só pegando uma conclusão que eu tirei aqui sobre o que vocês estão discutindo, faz sentido que o setor inteiro crie um esforço e energia para que a tecnologia seja mais presente e para que as prefeituras se adequem cada vez mais à legislação. E aí, eu queria até uma opinião do Hugo. O que você vê, o que você encontra, Hugo, quando você está batendo nas prefeituras ali, né, visitando, né, visitando as prefeituras, batendo na porta das prefeituras para levar a nossa tecnologia, qual normalmente é o cenário que você encontra lá? Existe uma legislação que já foi feita? Não existe nada? Existe uma legislação torta? Como você vê isso e como você acha que a gente pode colaborar com isso? Bom, na verdade existe de tudo, né? Existe município que não tem nada, que nunca pensou em nada disso. Existem municípios que fizeram um plano de gerenciamento porque precisavam se adequar à lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive para tirar o Ministério Público do pé deles. Tem municípios com alguma legislação, mas que essa legislação, que a gente fala muito, é uma lei morta, porque foi feita a legislação, foi aprovada, mas não tem cumprimento disso. Cumprimento por quê? Porque não tem fiscalização, não tem o interesse do órgão público. Quando você vai falar alguma coisa sobre a prefeitura usar o agregado reciclado, eles não sabem o que é. É uma comparação meio assim, né? Como o Levi falou muito bem, a palavra entulho é muito forte. A palavra entulho dá a impressão que você está comprando alguma coisa que não presta. Porque entulho alguém jogou fora. Por que eu vou pegar aquilo se alguém jogou fora? Aquilo não presta. É uma coisa meia... Então eles ficam muito assim perdidos. Aí quando você fala aqui da utilização dos agregados até em materiais que a prefeitura vai poder usar nas suas obras, desde que possa se fazer uma legislação, olha, obrigar a obra no municipal vai ter que ter X% de agregado reciclado nela. Você pode incluir isso numa lei chamada IPTU verde. Todas as obras que usarem agregado vão ter descontos, uma série de outras coisas no IPTU verde. Mas o pessoal escuta e não tem essa... O gestor público é difícil ele ser proativo. Muito bem, obrigado pela ajuda. Então fica um negócio meio assim. Aí você tem que pegar pela mão e mostrar
desde o início o que está acontecendo. Se o gestor público chegar num ponto que hoje em dia ele enxerga o lixo domiciliar, eu encaro assim, o resíduo da construção civil está começando a ir para o mesmo caminho do domiciliar. Hoje em dia o domiciliar é muito mais bem cuidado, existem os destinos finais muito mais regulamentados, as empresas de coleta, a própria população está muito mais educada para isso. Então agora, bom, o domiciliar está caminhando, vamos cuidar da construção civil. Então vai ter que passar por todo esse processo, as prefeituras verem todo o ganho que elas vão ter, trazer os empresários sérios e começar a resolver esse problema também. Legal. E o Hugo me lembrou uma coisa, Rafa, que a gente estava discutindo há pouco tempo. Me corrigem se eu estou fazendo análise incorreta, porque vocês têm muito mais experiência de mercado do que eu. O lixo domiciliar, ele é um resíduo que ele está presente na vida cotidiana das pessoas. E o resíduo de construção civil, ele normalmente para o pequeno gerador, vamos dizer assim, vamos classificar a pessoa que está fazendo uma pequena obra na casa dela, que é considerado um grande gerador, porque é acima de 1 metro cúbico, né, Rafa? No caso da cidade de São Paulo, de Suzano, por exemplo, acima de 1 metro cúbico, grande gerador. Isso. Então, eu chamo de pequeno gerador porque ele emite menos resíduo do que uma construtora, por exemplo, tá? Só nominalmente. Esse cara, ele não sabe o que acontece. Diferente do lixo domiciliar, que ele tem um contato no dia a dia, ele não sabe. Mas você trouxe um dado importante, Rafa, que é até uma estimativa que a gente utilizou para formatar os preços da GRX, que cada cidadão, cada habitante emite uma quantidade de RCC, de RCD, né? De construção civil e demolição. Isso. Qual que é o valor da Olha, a gente estima, o Levi pode validar isso, se eu estiver errado, a gente estima que cada habitante emite 1.400 gramas. E se comparar... 1,4 kg. 1,4 kg por habitante. E o resíduo orgânico tem variação de município para município, né? Mas em média 800 gramas por habitante. Já aumentou, já está virando entre 1 a 1,2 já. De 1.000 a 1.200 por habitante. Então você vê, cara, que se você analisar esses números, eu não sei o quanto o peso impacta, é óbvio que deve ter outras variáveis de volume, uma série de coisas. Mas se você for analisar, é a mesma praticamente quantidade de RCD, até um pouco mais. É maior. Então a gente gera mais em tudo que E aí, na verdade, eu acho que ao longo do tempo, né, estou colocando aqui o que o Gustavo acha, ao longo do tempo as pessoas foram, como ter um contato mais frequente com o lixo domiciliar, foi algo que ficou mais em evidência. Deve ter 1000 outros fatores que o Rafa conhece de mercado. Eu acho bem interessante, o Hugo agora há pouco disse que, aliás, a gente está dizendo isso aqui o tempo todo, tal, que as prefeituras não utilizam o agregado reciclado, a população de uma forma geral. Aí eu também acho o seguinte, é novo para muitas pessoas, e às vezes algumas pessoas se decepcionam não só pela qualidade, como o Levi falou que tem usinas que processam isso de uma maneira não adequada e não tem uma qualidade boa, as pessoas se decepcionam também às vezes pela falta do produto. Às vezes vem uma grande obra, quer consumir e não tem usina para atender. Mas não tem usina para atender porque a cidade não tem gerenciamento, então não atrai usina. Então, eu acho que a tecnologia é o começo de tudo, e isso o mercado tende a melhorar muito, né? Por exemplo, esses dias eu comentei agora com o Levi que a gente usou uma ferramenta que a Brecon tem, que é o mapa Brecon, para viabilizar uma venda, por exemplo, né? A gente tinha, era uma obra muito grande, um volume muito grande, eu entrei no mapa Brecon, contatei uma usina mais próxima da obra, tive uma redução no frete ali, então consegui ser bem competitivo nessa obra e trabalhamos em parceria ali, essas usinas e tal. Então, eu só consegui atender porque eu escalei uma próxima usina, nesse caso, que era uma obra muito grande. Então, por isso que eu digo, tem que ter tecnologia para atrair usina, atraindo usina, a gente cumpre as expectativas das obras para fornecer. Então, eu acho que a tecnologia é o começo aí, cara, para o mercado melhorar muito aí, se valorizar. A gente tem tudo para valorizar, estamos deixando de utilizar recursos naturais que não são infinitos.
Eu só São finitos. complementando, eu acho que pelo quadro que a gente está vendo e que tudo nos leva a crer, que o papel do empresário a partir de agora vai ser levar isso para a prefeitura. Não esperar a prefeitura, não fazer o caminho inverso. Olha, vem aqui que eu tenho o sistema, vocês vão gostar. Não, o empresário vai ter que chegar lá e falar, olha, prefeitura, se puser esse sistema, nós vamos conseguir arrumar isso aí. Que é o que aconteceu em Suzano e é o case que a gente tem criado aí. Pessoal, vamos entrar aí para o segundo bloco oficialmente agora. Então vamos lá, bem-vindos ao segundo bloco. Vamos lá, Rafa, pode dar sequência na sua ideia? Eu acho bem interessante a gente discutir um pouco, se for possível, nesse podcast ou no próximo, para falar da importância também das usinas na questão de preservação de recursos naturais, que não são infinitos, pessoal, isso é finito, né? Então, eu vinha dizendo aqui agora há pouco que algumas usinas elas frustram um pouco os possíveis clientes. Então, tanto em qualidade quanto em quantidade. O Levi falou que deu um exemplo aqui de produzir agregado reciclado com baixa qualidade. Isso prejudica as usinas que estão se esforçando, buscando tecnologia para produzir com qualidade, porque frustrou o cliente e ele acha que é aquilo, agregado reciclado é aquilo lá. Inclusive, vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava numa obra, a gente estava fazendo um gerenciamento de resíduos, a gente tem um transportador no grupo, estava coletando o resíduo da obra e eles estavam lá usando agregado natural, uma obra com certificado de São LEED, a gente estava usando agregado natural para envelopar um tubo. E aí eu falei, olha pessoal, vamos utilizar o agregado reciclado, nós temos areia média lá que vai envelopar o tubo e tal. Aí o engenheiro saiu correndo lá de dentro e disse para mim, não quero. A última vez que veio aqui veio terra, veio uns pedacinhos de ferro. Eu falei, olha, dá uma chance e tal. Então quando eu levei, ele quase não acreditou que era o mesmo produto. Então ele estava impactado com aquilo. Para ele, agregado reciclado não tinha qualidade. Então eu acho muito importante aí, até através da Brecon, a gente se unir aí para ter qualidade. E uma outra frustração que a gente pode ter, que o mercado, que os possíveis clientes podem ter, é a questão da quantidade. Às vezes uma grande obra quer comprar e não tem usina que consiga atendê-la, né? Consegue atender. E aí eu dei até o exemplo do mapa Brecon, quando nesses casos pesquisa no mapa, busca um parceiro, tenta fazer uma união para atender. E aí, uma cidade com gerenciamento de tecnologia tende a trazer usina e cada vez mais a gente tem mais capacidade de atender. A gente tem aqui no grupo também coleta de resíduo orgânico, né? Também no grupo tal. E o Hugo esses dias comentou aí que o entulho é o primo pobre, né? Mas pessoal, tem tudo para virar o primo rico. Tem tudo. Vamos lá então. Eu queria entrar num próximo tema aqui, que também gera muita controvérsia, né? A gente está defendendo aqui o uso da tecnologia e defendendo a regulamentação das leis dentro do município para que exista uma regulamentação, um equilíbrio de mercado, né? Beneficiando aí todos os atores, né? Os transportadores, caçambeiros, as usinas, as ATTs, todo mundo, todos os players do mercado. E aí a controvérsia que eu queria discutir com vocês é o seguinte: São Paulo e outros grandes municípios, teoricamente, colocaram isso em prática que a gente está discutindo aqui. Colocou tecnologia, né? Hoje existe um CTR eletrônico na cidade de São Paulo e em outros grandes municípios, e também houve uma regulamentação da lei. Então eu queria entender se o Rafa tem algum insight sobre isso, e até todos nós aqui, né? Por que mesmo colocando a tecnologia que nós estamos aqui batendo na tecla que eles têm que ter, e também porque colocando legislação adequada, mesmo assim eles enfrentam o desafio de resolver o problema dos pontos viciados, ou seja, ainda existe pontos viciados. O Rafa fez até uma brincadeira, todo dia a gente conversa de manhã e ele fala, liga no SPTV, liga no SPTV que tá passando. Todo dia a gente vê notícia passando no SPTV sobre pontos viciados. Então, por que raios isso continua a acontecer? Rafa, pode começar falando? Então, eu acredito que quando começaram a falar do lançamento do controle de resíduos, usar uma ferramenta na cidade de São Paulo, por exemplo, ficamos bastante animados.
Estamos bastante animados, otimistas, investimos, e o mercado melhorou por bastante tempo, inclusive. Por bastante tempo não, por um período ali razoável, aí, por um certo período melhorou. E a tendência é isso ir retornando, porque a tecnologia aplicada lá é um sistema muito bom, porém a tecnologia bom a parte funcional, etc. Mas tem algumas brechas. A tecnologia aplicada, por exemplo, permite que o resíduo seja certificado. Estou dando um exemplo de uma das brechas, permite que o resíduo seja certificado sem ele estar efetivamente no destino. Então as usinas continuam concorrendo com concorrentes que agem de forma desleal ali. Então a concorrência é muito difícil, né? O sistema permite, por exemplo, que o resíduo seja, chamam de baixa de CTR, né? Que seja feita a baixa da CTR sem o resíduo ter entrado efetivamente, fisicamente naquele destino. Eu acho que esse é um dos problemas aí que deu uma melhora. Assim que a tecnologia foi ficando conhecida, foi piorando, e isso, a gente depois pode até fazer um gráfico aí, pontos viciados em São Paulo tende a subir, não vão diminuir, a tendência é subir, porque está ficando mais conhecido os esquemas entre aspas. Então a gente pode chegar à conclusão que tem que ter tecnologia, mas tem que ter a tecnologia certa. Não adianta você colocar qualquer tecnologia. E na verdade essas tecnologias elas vão se atualizando, é uma coisa que a gente discutiu no passado. O Facebook, todas essas grandes empresas que estão no mercado de tecnologia, todos os dias elas estão se reinventando. Porque se elas não se reinventarem, elas vão morrer. E é assim que tem que ser. Então, Hugo, eu não sei se... Quem que tinha levantado a quantidade de pontos viciados que hoje tem na cidade de São Paulo? Você lembra esse número, Rafa? 2.570. Isso. 2.570. E quando não tinha CTR eletrônico... Isso esse 3.800 de alguma coisa, se der pode até corrigir. Esse 2.570, dado da LURB, do primeiro trimestre do esse dado é divulgado, é aberto, né? A gente vê aí que a reportagem está aumentando cada dia mais de ponto viciado, então isso tende a aumentar. Então o que eu falei tem um pouco de sentido. Detalhe, 3.800, é isso que iniciou? Sim. Antes do sistema? Então, uma colocação, por exemplo, aquele última reportagem que impactou bastante, que era uma rua inteira do lado da Anchieta, aqui em São Paulo. Então, eles não têm não tem um padrão de ponto viciado. Pode ser um terreno baldio, ou pode ser uma rua com 2, 3 quarteirões. Então, fica separado, não, ponto viciado, a pessoa tem ideia que vai ali, pega e coleta. Não, cada pode ser grande, né? Pode ser muito grande, muito grande. Nas travessas da linha do Estado, tem também ruas. O Levi citou aterros irregulares, a gente tem aterros irregulares gigantescos. Que não entra nessa conta. E também não entra aqueles pontos que não foram registrados pela prefeitura ou pela concessionária. Né? Então, você tem 3.700 pontos viciados, mas ainda tem aqueles que não foram mapeados ou que não foram registrados pela concessionária. Com certeza. Entendi, legal. Então a gente já sabe que a tecnologia, apesar de a gente estar batendo, ela tem que ser a tecnologia correta. Então nós chegamos à conclusão que precisa de tecnologia correta. Mas tem uma coisa aqui. São Paulo tem tecnologia, o sistema é bom, mas falta compromisso e falta competência. Não adianta você colocar um celular touchscreen para uma criança ou para uma pessoa que não sabe mexer no seu sistema operacional. São Paulo é exemplo disso. Por quê? Você tem um sistema que ele consegue rastrear, ainda aqui com uma dificuldade, né? Você tem algumas brechas. Você tem um sistema interessante, você tem uma estrutura, não é toda cidade que tem uma autarquia apenas para resíduos, não é qualquer cidade. Só que o sistema não funciona por quê? Porque não existe compromisso, muito menos competência. Eu aposto que se você perguntar para alguém de uma autarquia dessa natureza, eles vão saber o que é em tudo, muito menos que a galera reciclada. Então não falta competência e compromisso. A São Paulo fez o seguinte, implantou um sistema de resíduos e houve um pico de 100 mil toneladas, foi para 700 mil toneladas registradas no CTR eletrônico. O que tende a acontecer? Cair novamente, porque os caçambeiros, eles entenderam o negócio, como funciona. Eu não sei nem se tende a cair, porque a gente tem um problema aí que a gente acabou a gente acabou identificando no meio do caminho,
que os caçambeiros emitem isso no CTR e o resíduo não chega no destino final. E isso é até pior, porque é meio que regularizar o crime aí. Regularizar o crime. Por quê? Sem o CTR eletrônico dessa forma, o transportador ele poderia ser atuado ali no caminho até o destino ponto viciado. Hoje ele vai documentado, descarrega e alguém dá baixa do CTR. Isso é pior ainda. Então isso é grave. Agora o Levi falou uma coisa muito interessante, que é a questão do preparo ali das pessoas. A gente tem um sistema que foi desenvolvido para a usina, Levi, que a gente pensou em cada detalhe. Tinha uma parte do sistema lá que o operador fiscal de pátio, ele tinha que selecionar alguns quadrados para poder identificar que tipo de resíduo era. E aí eu cheguei para o Gustavo e falei, Gustavo, isso tem que ser, o cara tem que apertar, segurar e tal. Aí o Gustavo falou, olha, tem um detalhe aí, geralmente o fiscal de pátio está com uma luva na mão, isso é mais complicado para ele, então a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que ter a visão da prefeitura, como a prefeitura entender que tem esse despreparo e tentar adequar a tecnologia para minimizar isso. Por isso que a gente tem o Hugo aqui, que passa muito essa visão da prefeitura. E, obviamente, a tecnologia tenta adequar isso, né? Tenta corrigir esse problema. E aí, obviamente, precisa também dessa conscientização. Essa noção, né? Porque a noção, a iniciativa nunca vai partir da prefeitura, porque eles estão numa situação confortável. Essa questão de São Paulo, do CTR eletrônico especificamente, ela foi uma demanda trazida dos geradores, certo? Dos destinatários. E evidentemente que nessa toada vieram os transportadores. Então não partiu da autoridade municipal de Defesa de São Paulo, muito menos da prefeitura. Partiu dos destinos que entenderam que era necessário. Entenderam que era necessário. Se não fosse isso, hoje São Paulo estaria com mais de 3 mil pontos muito mais, com certeza. Mas é mais ou menos aquilo que eu havia comentado, né? Vai caber a iniciativa privada levar isso para a prefeitura. Sim, tem que replicar esse comportamento em outras cidades, e só que fazendo algumas adequações, né, que a gente já sabe. A tecnologia, ela não pode se estagnar, ela tem que continuar em desenvolvimento. Aproveitando esse gancho que vocês falaram, vou passar, a gente já falou até inclusive no podcast anterior, muitas coisas a gente vai repetir aqui porque os conteúdos eles são focados em nichos diferentes. Hoje a gente está fazendo um foco do podcast voltado para usinas, tá? Mas lá atrás a gente falou algumas tentativas que tentaram, que a gente mesmo tentou implementar para resolver esse problema da baixa do CTR fraudado, né? Para dar um passo adiante na tecnologia que já existe. Então nós tentamos o GPS, nós tentamos o QR Code, nós tentamos o código de barra, tentamos N maneiras que não tinham essas maneiras, viabilidade operacional e viabilidade econômica, né? Algumas tinham viabilidade operacional, outras tinham viabilidade econômica, mas nenhuma dessas soluções tinham essas duas coisas para que ela funcionasse. E aí, então, que nasceu o GRX-RF, e é por isso que a GRX tem um sistema que vai um passo além do que já existe no mercado, porque nós conseguimos desenvolver uma tecnologia para o rastreamento do resíduo através da caçamba, que obrigasse o transportador a estar fisicamente no destino final. Isso corrige um pouco a falha da fiscalização. Se torna muito mais eficiente. Porque dava para acompanhar balanço de massa, mas é muito trabalhoso. Então a gente inclui tecnologia para substituir o acompanhamento de balanço de massa para entrada e saída. Tá? Então a tecnologia meio que resolveu isso. Compensa um pouco aquilo que você falou, que a gente acha. O fato de você admitir que a baixa do CTR seja feita em um lugar qualquer que não seja o destinatário é um fato para você suspender o sistema ou então readequá-lo ou corrigi-lo. E não se pode baixar o CTR não estando na usina. Já é um mau indicativo. Já é um mau indicativo. Eu acho que suspender... Eu vi um desânimo no mercado quando começou a surgir essa solução apresentada pela própria prefeitura. Eu acho que suspender, cara, você dá um passo atrás, né? Porque aí acho que piora mais ainda a situação. É melhor ter algo ali rodando e a gente fazer uma readequação, que inclusive é o que a gente está tentando propor para algumas cidades, tá? A gente já está em conversa com algumas cidades propondo instalar, né, a radiofrequência
em sistemas já existentes. Isso é um interesse nosso. Por quê? A gente quer regulamentar o mercado. O mercado regulamentado é um mercado bom para todo mundo, né? Não só para a gente como GRX, mas acredito que para os negócios do Rafa também seja muito bom. Pessoal, então, voltando, né, a gente estava falando do GRX-RF, e aí eu vou falar um pouco sobre o setup, e eu queria... Rafa, você falou sobre o controle de massa, você pode explicar um pouquinho esse processo para a gente registrar no conteúdo? Como é que funciona isso? Praticamente como se fosse, vamos comparar aí com o controle fiscal. Tem a entrada e tem a saída. Então, se o destino é uma área de transbordo e triagem, e ele não tem nenhum tipo de beneficiamento ali dentro, tem que entrar, triar e sair. Então, a entrada tem que ter coerência ali com a saída, né? No caso de uma usina, ele entra o produto, ele entra o resíduo e sai em forma de produto, né? seja desde o agregado até sucata metálica e até um pouco de rejeito que vai passar pela triagem e tal. Então é basicamente o controle de entrada e saída. Só que isso... E suas falhas também, né? Me parece que é difícil fiscalizar, porque não acontece, né? Então, e aí pode ter gente falando assim, pô Rafa, você está querendo burocratizar o negócio? Não, eu estou querendo que o negócio seja rentável, seja valorizado. E para isso, não dá para concorrer com ponto viciado, pessoal. Usina hoje está concorrendo com ponto viciado. Usina hoje está concorrendo com aterro clandestino. Isso não está. Temos que mudar isso aí. E balanço de massa é uma coisa bem simples, né? Pelo menos para quem trabalha na regularidade, dentro da lei, é uma questão de apresentar papéis que justifiquem o recebimento dos resíduos A, B, C, D, eventualmente D, e a destinação dos A, B, C, eventualmente D. É uma coisa muito simples, não é nenhuma burocracia para um empreendimento que tem tanta burocracia como o licenciamento de um órgão ambiental. Perfeito. Olha, e assim, deixar um ponto bem importante aqui, às vezes a gente passando conteúdo, o pessoal pode falar, olha, tá querendo burocratizar mais, só que, gente, principalmente empresários de usina sabem disso. O nosso maior vilão é a concorrência desleal. Então a gente precisa um pouco disso, né? Não dá para ser, deixa de qualquer jeito, liberal, né? Então acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí. E tem um sistema também que chama atenção, que é o sistema do Estado de São Paulo, né, chamado SIGOR. Ele é semelhante ao sistema da cidade de São Paulo, que tem as mesmas falhas. E é um item a ser melhorado no Estado de São Paulo. Porque ele é oferecido, né, de graça para as prefeituras. E ele é um sistema meio que escalável, né? É uma ferramenta do Estado. Do Estado. A Secretaria de Meio Ambiente oferece, acho que a única cidade que está operando esse sistema é São José do Rio Preto. Sim. E ele tem a mesma funcionalidade que o sistema de São Paulo. Tá, legal. Cara, aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o Levi. Baseado em tudo que a gente falou agora, como a Abrecon vê isso? A reciclagem de entulho é um negócio viável no Brasil hoje? E se vocês têm uma certa, como é que eu posso dizer, uma expectativa de em quantos anos isso vai se tornar viável? Quanto tempo você acha que vai demorar para tudo isso que a gente está discutindo aqui nessa mesa acontecer? E óbvio que a gente está discutindo tudo isso, levando em consideração que vamos ter um mercado lá na frente viável, né? A gente tem que caminhar para esse caminho, senão é melhor todo mundo encerrar suas atividades. Qual que é a sua opinião sobre isso, Levi? Esse negócio, ele é difícil, né? Mas já foi mais difícil há 10 anos, mais difícil ainda há 20 anos. Hoje a gente está colhendo os frutos do que nós fizemos lá em 2010, né? Eu acredito que nas regiões mais adensadas, esse negócio tende a ser um negócio viável, interessante. Na Abrecon a gente faz estudos constantes de análise de viabilidade técnica e financeira. Em 2012 nós fizemos uma análise de uma universidade de turismo em São Paulo, que estava dando mais ou menos 10 anos, ou seja, 10 anos de taxa de retorno, 10 anos. Hoje está em 7. Então significa que a coisa está melhorando. Cidades extremamente adensadas como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, BH, que enfrentam um problema grave de destinação de resíduos, tende a ter um mercado mais interessante do ponto de vista de destinação, mas não de venda de agregado reciclado. Consolidação de, talvez, aterros de nets e não usinas.
Em São Paulo, uma característica diferente, né? Dificuldade em explorar as pedras, né? A pedreira e Porto de Areia, porque hoje a areia já é importada. Então, quando a gente fala assim, o negócio é viável em regiões como São Paulo. Quando você fala em Norte e Nordeste, a situação, infelizmente, tende a piorar, porque não existe iniciativa de destinação de resíduos. Para você ter uma ideia, São Paulo tem algo em torno de 150 usinas de escalagem puro, o estado de São Paulo. Alguns estados do Nordeste têm uma usina por estado. O estado do Ceará, por exemplo, são 5 usinas de escalagem puro, a grande maioria na região metropolitana. Então, o que eu vejo é o seguinte: em São Paulo, a gente tem sim um ambiente um pouco melhor do que há 10, do que há 20 anos atrás. Tende a melhorar para a destinação de resíduos e venda de agregado. E em outras regiões administrativas, regiões metropolitanas, a situação tende a melhorar para a destinação de resíduos, não para a venda de agregado reciclado, uma vez que a gente sofre uma concorrência muito forte, especialmente nesses últimos anos, de pedreira e Porto de Areia, que estão rebaixando os valores dos agregados naturais, pedra e também areia. Então, a resposta é: estamos melhorando, caminhamos nesse sentido porque existe escassez de recursos naturais e escassez de espaço para a destinação dos resíduos. Levi, explica um pouquinho sobre a importação da areia. O que seria a importação da areia? Então, São Paulo, assim como a Baixada Santista e até a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela importa areia de outras regiões. São Paulo, grande parte da areia que vem para a cidade de São Paulo e algumas regiões da região metropolitana vem da região de Pindamonhangaba. Jacareí já se esgotou, aquela areia bonitinha, rosa, já se esgotou. Vem de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba fica 3 horas de São Paulo. Eu acho que essa areia vem de trem. Vem de trem. E São Paulo, na cidade de São Paulo, já não tem mais pontos para você destinar entulho. A maioria estão na região metropolitana, quando não fora da região metropolitana. Sim. É bem importante as pessoas consumir esse conteúdo que a gente está falando aqui para ter a consciência não só do descarte irregular, mas para entender que agregado natural, que são extraídos da natureza, acabam. É finito. A areia é um deles, né? O fato da areia, o impacto ambiental da areia no rio, que a grande maioria, né, daqui da região de São Paulo, é um impacto absurdo. O Rio Paraíba, em alguns casos, né, em algumas curvas, você tem um impacto absurdo, que você não tem mais nenhuma atividade que não seja extração. Sim. E tem, assim, cidades que dependem das águas do Rio Paraíba para o seu consumo, beber. E o impacto da mineração é absurdo a ponto de inviabilizar, às vezes, você pegar aquela água para consumo humano. Perfeito, valeu. Cara, é muito louco isso, né? Eu tô olhando para tudo que vocês estão dizendo e tô imaginando o seguinte: eu acho que esse é um dos poucos mercados que quanto mais concorrentes você tem, melhor fica o mercado. Não sei se o que eu tô falando é muita groselha. Mas, por exemplo, o Levi estava citando o exemplo de que em alguns estados tinha uma usina por estado. Então aquela atividade, pelo fato de ter só uma usina, não tem opção de destinação. Se não tem opção de destinação, o mercado tende a se comportar daquela forma. E logo, parece que quanto mais gente fazendo isso, como as grandes metrópoles, mais o mercado tende a se estabilizar. Você vê algo de diferente no que eu falei? Pode. Só falar do Hugo, por exemplo. O Hugo pode falar uma coisa com mais propriedade, mas o fato de às vezes ter uma usina por estado dificulta ainda mais o papel da prefeitura, porque a prefeitura não quer comprar ou não pode comprar porque é o único fornecedor, é a única oferta. Então, assim, a São Paulo a gente está ruim, mas outros estados, especialmente Norte e Nordeste, está pior ainda. Porque eu já vi muita gente assim falando assim: eu não vou comprar agregado reciclado daquela usina porque ele é o único fornecedor. Uma cidade como Araraquara, 200 mil habitantes, só tem uma usina só. Então não tem porquê, não tem como cabe em uma cidade de 200 mil habitantes 2 usinas. O cara fala assim: ó, prefeito, não posso comprar porque só tem um fornecedor. Não faz sentido nenhum. E essa situação tende a ficar pior porque se ele não comprar agregado reciclado, não gira, a roda não gira. Sim. Sim. E a prefeitura ela é um grande potencial, uma grande consumidora potencial com as obras públicas, né? É uma parte imprescindível de um processo, especialmente de uma região, uma cidade pequena, 100 mil habitantes, 50 mil habitantes. Se a prefeitura não participar, um negócio não acontece. Vai ocorrer ou vai se manter poluída com aterro clandestino, utilização de entulho de forma irregular, porque tem prefeitura que usa entulho para economizar com agregado.
E aí tem aquela patifaria, aquele caos que a gente sempre fala. Uma coisa leva a outra, Levi. Eu estava dizendo aqui para o pessoal esses dias que o mercado não evolui por causa dos destinos inadequados. Então, não evolui. Eu era chamado muitas vezes de bobo aí na roda dos empresários porque tentava criar essas soluções e o pessoal tinha umas coisas muito mais fáceis. Eu acho que o destino tem que ser fácil mesmo, mas desde que seja adequado e tal. Então o mercado não evolui, porque está todo mundo acomodado. E como não evolui, não acaba com os pontos viciados. É a mesma coisa. Então uma coisa leva a outra aí. Precisa achar o ponto de equilíbrio. Quanto mais concorrente melhor, eu falei, não. Entendi, porque na verdade tem um limite. Se tiver muito concorrente também, ferrou. Hoje precisa. Entendi. Hoje precisa, mas tem um limite. Bem colocado aí. Realmente deve ter um limite. Se tiver muitas usinas, o próprio Levi acabou de falar, né? Tem cidade que não vai comportar. Não vai comportar, então não é quanto mais concorrentes. Porque tem pouco intuito para pouca usina, então não comporta por isso, né? Aí você pode partir para a solução, você pode partir para a solução dos consórcios municipais, que uma das atribuições dos consórcios justamente é isso, reunir grupo de cidades que não comportariam um investimento sozinho, se consorciar e atender todas as cidades que pertencem àquela região. E Hugo, sobre essa questão do consórcio, eu apostava bastante em usinas compactas. Estava conversando com o Levi agora há pouco. Então eu apostava em usinas compactas e tal. Hoje, para pegar o gancho do consórcio, até talvez uma sugestão aí, o que a gente está implantando? Áreas de recebimento e aí uma usina central que recebe dessas áreas de recebimento. Então já vai gerenciadinho para a usina. Né? Já chega na usina totalmente gerenciado por essas áreas de recebimento. Então aplica muito bem isso para um consórcio. Imagina as cidades elas não são adensadas e tal, então não gera muito resíduo, porém elas são grandes, né? São cidades grandes, você anda muito de uma cidade para outra e tal. E para não inviabilizar o transporte, o que faria nesse caso? Aquele estudo que a gente está fazendo aí e vai colocar em prática em alguns locais. Montar as áreas de recebimento, que na verdade são ajuda logística para o transportador. E aí vai para uma central de beneficiamento, uma usina que fica no centro disso tudo. Então é uma saída excelente que viabiliza a reciclagem nesses locais que tem pouco resíduo. Tem um caso interessante, que é o caso do Circuito das Águas Paulista, que é a região de Socorro, aquela região ali, né? Eles fizeram o seguinte, eles licenciaram várias ATTs na cidade e foram recolhendo o entulho. E aí o entulho é um pouco criado e o consórcio responsável por aquela área, ele comprou um britador móvel. E esse britador móvel tem uma seção de triagem, né? Triagem, como se fosse mesmo triagem. Eles triam aquele material na cidade, quantidade exatamente, uma quantidade boa, suficiente para triar, né? Para viabilizar o caminhão lá. E o caminhão vai passando, vai rodando as cidades e vai reciclando o material e deixando o agregado ali para a cidade utilizar. É uma opção também, né? Você tem essa opção de você centralizar e a opção de você fazer a unidade móvel, né? Sim, perfeito. Recentemente, numa cidade, a gente ia implantar isso, as outras cidades precisavam, estavam buscando ferramenta, buscando gerenciamento, e uma das cidades não viabilizou montar a unidade de transporte e triagem porque o pessoal tem muita chácara lá para terrar, cara, é brincadeira. Então, por isso que eu digo, tem que ter a ferramenta. Legal. E o Levi, eu queria aproveitar um gancho que é importante, como a gente está falando que existe uma grande falha de comunicação no mercado, eu queria entender do ponto de vista de preço. Para a prefeitura, ela geraria uma economia comprando o agregado reciclado? É mais barato do que o natural? E aí eu queria depois aproveitar o mesmo gancho para o Hugo falar um pouquinho de economia circular, que a primeira vez que eu ouvi sobre economia circular foi da boca dele. Pode falar, por favor, David. O agregado reciclado, o custo de produção do agregado reciclado, na verdade, é mais caro do que o natural. Só que no mercado, hoje, ele é mais barato. Produzir 1 metro cúbico de agregado natural, vou dizer que o produto mais caro, areia, custa em média R$ 38,00, né? Mais caro que o agregado natural. O fato é que, hoje, no mercado, ele é mais barato porque o empreendedor entende que 50% da receita dele deve ser colocado na entrada e 50% na saída, ou seja, na venda do agregado reciclado. Se a prefeitura comprar esse material, é evidente que ela vai economizar, porque além de ser mais barato, ela gira a roda, porque quando é mais barato para a prefeitura, evidentemente que o empreendedor vai ter mais entulho para receber e evidentemente que o negócio vai girar, porque a prefeitura vai ter menos pontos
de descarte clandestino. Então a prefeitura ela compra o agregado reciclado, ela utiliza nas suas obras e ao mesmo tempo ela estimula a reciclagem do entulho, ela estimula a destinação correta do entulho. Então eu sempre falo para a prefeitura, não é economia do agregado reciclado, é economia da cadeia como um todo. Você estimula uma cidade sustentável, né? Isso é o que o pessoal chama de economia circular. Sim. Isso, eu queria exatamente que o Hugo falasse um pouco disso, que como eu disse lá atrás, a primeira vez que eu ouvi sobre economia circular era com ele. Como você vê a economia circular atuando naquilo que o Levi acabou de dizer, Hugo? O Levi definiu perfeitamente. Eu sempre classifiquei que o resíduo da construção civil realmente é um dos poucos resíduos que tem o seu ciclo completo, fechado. Ele é produzido naturalmente, utilizado em construções, o seu entulho vai para a reciclagem, a partir dessa reciclagem é produzido o agregado e ele volta para as construções. Ou seja, fechou o círculo da economia circular, que é um assunto que está muito em voga hoje em dia, né? E gerando essa economia, porque você fazendo uma propaganda muito bem feita em cima disso, principalmente para o órgão público, dizendo que essa obra está sendo utilizado tantos por cento do material agregado, tudo vai se expandindo esse círculo. Então, com uma boa propaganda em cima, mostrando as vantagens, a tendência realmente é só aumentar o consumo do agregado. Coisa que no orgânico é muito mais difícil, né, Hugo? Você fazer essa prática da economia circular. Sim, é muito mais difícil. Então, mais um ponto para levar em consideração o que o Rafa disse, que o mercado de resíduos da construção civil ele tem tudo para ser o primo rico do negócio. Com certeza. Ele vai ultrapassar, com certeza. Tem uma observação aqui interessante. O Brasil todo está perdido na questão dos resíduos da Comissão de Demolição, né? Mas tem uma cidade que chama atenção aqui no Brasil, né? Que é a cidade de Jundiaí. A cidade de Jundiaí economiza 3 milhões de reais por ano utilizando agregado reciclado. Se você quiser utilizar, uma secretaria qualquer quiser utilizar agregado natural, ela precisa pedir autorização especial para o secretário. A regra lá é utilizar agregado reciclado, exceto em algumas aplicações que devem ser autorizadas pelo secretário. É uma questão interessante, são 3 milhões de reais deixaram de ser gastos com o agregado natural. E tem mais uma questão também. Agregado reciclado, ela preserva a pedreira e preserva também uma exploração para produzir areia. Perfeito. Então tem esse impacto ambiental positivo, né? Porque hoje, a explorar, tirar, né? Fazer o processo de areia, produzir areia, como a gente produz hoje em São Paulo, o impacto é negativo, né? Então você poupa os recursos naturais, poupando as pedreiras e também os canais de areia. Levi, e esses 3 milhões você está incluindo aí a economia a economia, porque se incentiva o uso de agregado reciclado, com certeza incentiva um gerenciamento de resíduo adequado. Então, com certeza tem economia na limpeza urbana, né? E esses 3 milhões está incluso ou temos mais economia aí? Não, pode ser até mais, mas são 3 milhões que só no agregado. A diferença é exatamente no agregado natural. É. Então, imagina o tamanho dessa economia. Por isso que eu disse que eu queria morar numa cidade com gerenciamento. Mora em Jundiaí, porque Jundiaí é uma cidade boa. Quem conhece aqui. Porque tem a questão também que não tem ponto viciado de entulho. Quem conhece Jundiaí sabe que faz a divisa com Itatiba, Várzea Paulista e outras cidades. Só tem ponto viciado, engraçado, ponto viciado no limite da cidade. É uma cidade, inclusive, com um dos maiores IDH do estado de São Paulo. Pegando o gancho ali na economia circular, tem um outro fator muito importante aí no incentivo do uso do agregado reciclado, que ajuda muito a mobilidade urbana. A Rafa Entulho, aqui dentro do grupo, faz a gente chama de logística reversa e tal. Ele coleta resíduo de um determinado cliente, esse resíduo é descarregado numa usina, é ali que é descarregado mesmo, e nessa usina tem agregado para levar para a obra. Então o caminhão não vai vazio para a obra, ele vai com agregado reciclado. Pessoal, então aqui agora a gente tem 4 minutos, estamos indo para quase 1 hora de conteúdo aí, um conteúdo muito rico, novamente. Você que agora eu já estou no final do vídeo, talvez não adiante falar isso, mas a pessoa que entrar nesse conteúdo, ela tem que imergir realmente ou acompanhar
alguns vídeos que a gente solta no Instagram, inclusive acho que a Brecon vai começar a publicar isso também, alguns trechos desse podcast. Queria tirar aqui, na verdade, para a gente resumir, a lição de casa que a gente sai, né, os maiores aprendizados que a gente sai desse podcast. Na minha opinião, são 4 coisas. A primeira coisa é que precisa de uma tecnologia adequada, sem brechas. Segunda coisa, regulamentação por parte das prefeituras. Terceira coisa, comunicação por parte das prefeituras, ou seja, a prefeitura estimular essa atividade de diversas maneiras, seja consumindo agregado reciclado, seja fazendo comunicação. E a quarta coisa, por parte dos empresários e das usinas, não esperar a terceira coisa, não esperar que a prefeitura faça isso, e sim que eles mesmos façam movimentos para estimular esse mercado. Seja ir lá batendo na porta da prefeitura e oferecendo soluções de tecnologia, ou soluções de marketing mesmo, de comunicação, ou seja de outras maneiras, tá? Então, na minha opinião, os principais conteúdos que a gente traz desse podcast são esses. Rafa, quer fazer algum complemento? Sim. Eu bato muito na tecla da consequência natural das coisas. Então, eu acho que se tem ferramenta, a comunicação vai chegar. Se tem ferramenta, vai ter interessados, e naturalmente vai chegar a comunicação e todo o mercado se regula e valoriza. Legal. Levi, qual que é a sua... Quero agradecer aqui a participação nesse podcast. Eu quero colocar a Brecon à disposição de vocês. É importante a gente discutir a viabilidade técnica financeira de empreendimentos que reciclem entulho. mapa.brecon.org.br é o maior banco de usinas de reciclagem de entulho do Brasil. Lá você vai poder descobrir, né, onde se recicla entulho para o grande e para o pequeno gerador. O pequeno gerador tem uma quantidade grande, generosa de ecopontos, e para o grande gerador, o pequeno gerador ecopontos, o grande gerador, a TT, usina e também a TEU Ginex. É bom discutir isso porque a gente consegue evoluir no pensamento sobre o negócio. A gente já avançou muito, né, como falei, há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos atrás, mas eu acho que precisa dar um norte para o empreendedor sobre as tecnologias, porque a gente ainda recicla em tudo de forma muito primitiva. Tem gente ainda que faz triagem com marreta na mão. Eu imagino quanto isso custa. Hugo, qual que é a sua finalização aí? Só para agradecer aí esse convite para participar de mais um podcast e realmente reforçar assim que as prefeituras estão lá, paradas, esperando cair alguma coisa do céu. Se o empresário souber levar tudo isso que nós estamos discutindo aqui para a prefeitura, mas levar não com o espírito comercial, mas com o espírito de implantar a tecnologia e levar a solução, o caminho é esse, as coisas vão começar a andar. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais um podcast. Se vocês quiserem nos acompanhar, siga nosso canal no YouTube, GRX360, e nos siga também no Instagram, que lá a gente vai publicar diversos trechos dos podcasts para vocês irem consumindo de forma... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, cara. Moderadamente. Isso! Vocês podem consumir de forma mais moderada e a partir daí, se houver interesse, ir para os podcasts mais longos. São conteúdos aí de até 1 hora. Obrigado, Levi. Obrigado, Hugo. Obrigado, Rafa. GRX Waste Track. Uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.